Você já parou para pensar que a Bíblia registra espíritos malignos com nomes, territórios, exércitos e missões específicas? Não estamos falando apenas do diabo, que é o mais famoso. Estamos falando de entidades documentadas com detalhes que a maioria das pessoas nunca leu, nunca ouviu e nunca imaginou que estivesse escrita nas páginas do texto sagrado. Cada um com um nível de poder que desafia qualquer noção simplista sobre o que a Bíblia entende como o mal. Hoje, vamos percorrer cada espírito mais maligno registrado na Bíblia, entender quem são, o que fazem e o que revelam sobre a realidade espiritual descrita nas Escrituras. Fique até o final, porque um desses registros vai mudar completamente a forma como você interpreta a guerra espiritual. Há um episódio que envolve 21 dias de bloqueio celestial, um arcanjo e um império inteiro. E se você acha que conhece bem a Bíblia, o sétimo espírito desta lista está em um livro que muitos nunca abriram. Se você acredita que conhecer a Bíblia de verdade faz diferença, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te entregar mais conteúdo como este. Isso também ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. Tudo certo? Então vamos em frente. O primeiro nome dessa lista é Abadão, o Rei Destruidor. A maioria das pessoas, quando pensa no lado sombrio da Bíblia, pensa no diabo, mas a Bíblia registra um ser que vai muito além do que qualquer pessoa imagina encontrar no texto sagrado, e o próprio texto o chama diretamente de rei. Abadão aparece em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, com um detalhe que não existe em nenhum outro espírito em toda a Bíblia. Seu nome está escrito em 2 idiomas dentro do mesmo versículo. Em hebraico, ele é Abadão. Em grego, é Apolion. Os dois significam exatamente a mesma coisa, destruidor. É como se o texto quisesse garantir, em qualquer língua que fosse lido, que não houvesse margem para dúvida sobre quem ele é e sobre o que ele faz. Ele é descrito como o anjo do abismo, mas o abismo, na linguagem do Apocalipse, não é uma metáfora poética. É o poço sem fundo de onde sobem as criaturas mais perturbadoras de todo o livro, que por si só é um dos mais impactantes de toda a Escritura. E o detalhe central é que Abadão não está preso nesse abismo. Ele governa a partir dele. O exército que comanda é descrito com uma riqueza de detalhes que torna tudo extremamente inquietante. Criaturas com rosto humano, cabelos como de mulher, dentes de leão, asas barulhentas, como a de uma cavalaria em plena batalha, e caudas com ferrão de escorpião. Cada detalhe, além de perturbador, aponta para uma capacidade específica de causar dano. O mais aterrador de tudo, porém, é que o objetivo desse exército, de acordo com a interpretação mais difundida entre estudiosos da profecia bíblica, não é matar, é atormentar os homens por 5 meses, com uma intensidade tão extrema que o próprio texto afirma que as pessoas buscarão a morte nesse período e simplesmente não conseguirão encontrá-la. Abadão é o único ser da Bíblia explicitamente nomeado como rei de uma força demoníaca. Não é um agente qualquer, é um soberano do caos, com exército organizado, missão definida e domínio estabelecido. O próximo nome não é apenas um nome, é uma confissão, e talvez a mais assustadora já registrada na Bíblia. Quando Jesus atravessou para a região de Gerasa e desembarcou, um homem saiu correndo dos sepulcros ao seu encontro. O texto de Marcos, capítulo 5, descreve a situação com precisão clínica. O homem vivia entre os mortos, gritava dia e noite, se cortava com pedras. Havia sido acorrentado várias vezes e quebrava as correntes. Ninguém naquele lugar conseguia dominá-lo. Jesus perguntou o seu nome. A resposta foi: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Para entender o peso dessa resposta, é preciso contextualizá-la. Uma legião romana era a maior unidade militar do Império Romano, composta entre 3.000 e 6.000 soldados. O que aquele homem carregava dentro de si não era um único espírito perturbador. Era um exército inteiro habitando um único corpo. Quando Jesus decidiu expulsá-los, os espíritos suplicaram para não serem expulsos da região e pediram para entrar em uma manada de porcos que pastava ali perto. Jesus permitiu. Cerca de 2.000 animais se precipitaram pelo barranco e morreram afogados.
2.000 porcos destruídos em segundos. Era o que estava contido dentro de um único homem, vivendo entre sepulcros, quebrando correntes, sem que ninguém soubesse o que fazer com ele. O detalhe mais revelador de todo o episódio não é o poder bruto demonstrado. É o medo. Uma entidade com capacidade para enlouquecer 2.000 animais ao mesmo tempo se jogou de joelhos diante de Jesus e implorou. Legião sabia exatamente com quem estava falando. Agora entramos em um dos nomes mais desconcertantes de toda a lista: Azazel. Não pelo que ele faz, mas pelo lugar onde ele aparece. Azazel não está numa batalha espiritual, não está no Apocalipse. Ele aparece em Levítico, capítulo 16, dentro de um ritual ordenado diretamente por Deus a Moisés para o Yom Kippur, que é o dia da expiação, a ocasião mais sagrada de todo o calendário judaico. O ritual envolvia 2 bodes escolhidos especificamente para aquele dia. Um era sacrificado como oferta ao Senhor. O outro tinha os pecados de todo o povo de Israel confessados sobre ele pelo sumo sacerdote, e então era solto no deserto, enviado para Azazel. A estrutura do texto em hebraico é o que realmente impacta quem a estuda. Os 2 destinos são colocados em paralelo direto: um bode para o Senhor, um bode para Azazel. Isso significa que Azazel é tratado no ritual como uma entidade real, com domínio próprio, para quem algo é formalmente direcionado dentro de um mandamento de Deus. A lógica é precisa. Os pecados de Israel não eram simplesmente apagados, eram devolvidos. O bode carregava a conta de volta para quem havia despejado a corrupção sobre o mundo. Azazel nunca recebeu adoração nem sacrifício de louvor. Recebia o peso moral de um povo inteiro, embrulhado num animal e enviado para o deserto sem retorno. E a Bíblia colocou isso dentro de um mandamento sagrado. E então chegamos a uma das passagens mais impactantes de toda a Bíblia, o chamado Príncipe da Pérsia. Em Daniel, capítulo 10, o profeta está em jejum e oração há 21 dias, quando um ser finalmente aparece com uma resposta. Mas antes de entregar a mensagem, ele explica o motivo do atraso, e o que diz muda completamente a forma como se entende a guerra espiritual na Bíblia. O mensageiro revela que desde o primeiro dia em que Daniel se propôs a entender e a se humilhar diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs a ele por 21 dias. Isso está em Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Isso significa que um anjo enviado por Deus, em resposta a uma oração que havia sido ouvida já no primeiro dia, foi bloqueado durante 3 semanas inteiras por um espírito com jurisdição territorial sobre o Império Persa. Ele só conseguiu passar quando o arcanjo Miguel, descrito em outros textos como o principal guerreiro celestial, veio ajudá-lo a romper o bloqueio. O mesmo capítulo ainda menciona, no versículo 20, que ao terminar a missão, o mensageiro precisaria enfrentar o príncipe da Pérsia novamente e depois o príncipe da Grécia, espíritos com fronteiras geográficas definidas, com poder suficiente para interceptar comunicações no espaço entre o céu e a terra, agindo sobre impérios inteiros. O príncipe da Pérsia não possuiu ninguém, não destruiu nenhuma cidade, mas bloqueou o céu por 21 dias, e foi necessário um arcanjo para resolver. Os piores espíritos muitas vezes são exatamente aqueles que não se manifestam de forma visível. E agora chegamos a um dos registros mais desconcertantes de toda essa lista. Não pelo que o espírito faz, mas de onde ele vem. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, o texto não afirma que Deus apenas permitiu que um espírito maligno viesse sobre Saul. Não diz que Deus simplesmente retirou a sua proteção. O texto é ainda mais direto. Diz que o espírito veio da própria parte de Deus. Essa distinção parece pequena na leitura, mas é enorme na interpretação teológica. É importante compreender que o espírito não criou todos os problemas de Saul. Ele entrou num homem que já havia escolhido o próprio caminho. A inveja já havia consumido Saul desde que o povo começou a cantar os feitos de Davi pelas ruas. O espírito chegou depois, num vácuo que o próprio Saul havia aberto, e amplificou o descontrole que já existia. Era uma raiva tão incontrolável que era necessário trazer um músico para acalmá-lo.
E foi exatamente num desses episódios que Saul arremessou uma lança contra Davi enquanto ele tocava. O músico convocado para aliviar o tormento do rei acabou sendo o alvo que o espírito usava Saul para tentar eliminar. O rei mais poderoso de Israel tornou-se refém do espírito que ocupou o espaço que ele mesmo havia aberto. A Bíblia não resolve essa tensão com explicações simples. Apenas registra e deixa o peso cair sobre quem lê. É preciso atenção aqui, porque existe outra pessoa chamada Rahabe na Bíblia, uma mulher de Jericó com uma história completamente diferente. Essa não é ela. O Rahabe maligno é o monstro do caos primordial, que tudo indica existia desde antes mesmo da criação. É uma entidade que aparece nos livros de Jó, nos Salmos e em Isaías como símbolo de tudo que se opõe à ordem de Deus. E o que o texto diz sobre ele não é elegante. O Salmo 89, versículo 10, não fala em derrota ou exílio. Ele é mais direto. Você esmagou Rahabe como um cadáver. Isaías capítulo 51, versículo 9, completa a imagem. Foi você que cortou Rahabe em pedaços, que atravessou o monstro de lado a lado? A linguagem é de desmembramento. E em Jó, capítulo 9, versículo 13, é adicionado um detalhe que expande tudo. Os próprios assistentes de Rahabe se curvam tremendo diante de Deus. Isso deixa claro que Rahabe tinha seguidores, e mesmo eles colapsaram de medo. O que torna Rahabe diferente dos outros desta lista é o que ele representa. O caos anterior à criação, a força que precisou ser violentamente despedaçada para que o mundo pudesse existir. E por fim, chegamos a um dos nomes mais inquietantes de todos, Asmodeus. A Bíblia Católica inclui um conjunto de livros chamados deuterocanônicos, textos reconhecidos como canônicos pela Igreja Católica e pelas igrejas ortodoxas, mas que não fazem parte do cânone protestante. Um desses livros é o livro de Tobias, e é lá que aparece o único espírito de toda a Bíblia descrito com estas palavras exatas: o pior dos demônios. O nome é Asmodeus, e a história ao redor dele é direta e perturbadora. Uma mulher chamada Sara havia sido casada 7 vezes, 7 maridos diferentes, todos mortos na noite de núpcias, antes que o casamento fosse consumado, pelo mesmo demônio. Isso está registrado em Tobias, capítulo 3, versículo 8. 7 homens, mesma mulher, mesmo espírito maligno, método repetido com uma consistência que revela muito sobre a natureza do que a Bíblia está descrevendo aqui. Não é caos aleatório, é uma obsessão com alvo definido e persistência metódica. O que derrota Asmodeus, no entanto, não é nenhuma batalha épica. O anjo Rafael instrui o jovem Tobias a queimar o fígado e o coração de um peixe. E é o cheiro que expulsa o espírito, que foge imediatamente para longe, onde Rafael o acorrenta. O ser descrito como o pior dos demônios foi posto em fuga por entranhas de peixe em brasa. Isso revela algo fundamental sobre como a Bíblia entende o mal: devastador dentro do seu domínio, impotente quando o instrumento certo é usado contra ele. E então chegamos a um dos episódios mais desconcertantes de toda a Bíblia, o chamado Espírito Mentiroso. Em 1 Reis, capítulo 22, o profeta Micaías recebe uma visão do conselho celestial e descreve o que viu com uma clareza que desconforta qualquer leitura cuidadosa. A cena é a seguinte: Deus pergunta quem enganaria o rei Acabe para que ele fosse à batalha e morresse. Um espírito se apresenta voluntariamente com uma proposta direta. Ele se tornaria um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Deus responde que vai funcionar e o envia. O resultado está descrito no próprio capítulo. 400 profetas de Israel, simultaneamente, todos movidos por esse único espírito, cada um garantindo ao rei Acabe que ele venceria a batalha em Ramote-Gileade. 400 homens, uma única voz por trás de todos eles. Apenas Micaías contrariou o coro, e apenas Micaías foi preso por isso. Acabe foi para a guerra assim mesmo. Uma flecha disparada ao acaso encontrou o espaço entre as juntas da armadura do rei. Ele morreu no campo de batalha exatamente como havia sido dito. O que torna esse espírito singular não é força nem possessão direta, é a escala da operação.
Ele não enganou um homem. Infiltrou 400 porta-vozes ao mesmo tempo, de forma coordenada, com resultado preciso. E a Bíblia descreve a operação com os bastidores completamente abertos para quem lê. Ao observar esses 8 espíritos com registros concretos na Bíblia, nome, ação e consequência documentados, é possível chegar a uma conclusão que vai muito além do simples medo ou da curiosidade. O que eles revelam não é apenas sobre o mal que existe no mundo visível, é sobre o quanto a Bíblia leva a sério um universo que existe fora do campo de visão humana, com hierarquia, com território e com propósito definidos. Um mundo espiritual muito mais complexo do que a maioria das pessoas imagina. O diabo é certamente o mais famoso, mas o que esses registros mostram é que ele não está sozinho quando o assunto é maldade. E a Bíblia nunca pretendeu esconder essa realidade de quem a lê com atenção. Se esse conteúdo abriu os seus olhos para algo que você não sabia que estava na Bíblia, compartilhe com alguém que também gostaria de ver isso. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. E deixa também um comentário aqui embaixo contando qual desses espíritos mais te surpreendeu, porque a gente quer saber o que você achou. Até o próximo vídeo.